Hoje vamos viajar no tempo até 1899, a era de Red Dead Redemption 2. Mas calma, não é sobre pistoleiros ou tiroteios, é sobre turismo. Isso mesmo, como os ricos e aventureiros exploravam o Velho Oeste antes do Instagram, antes dos aviões e até antes dos hotéis 5 estrelas que você conhece hoje. Um bilhete de Nova York até São Francisco custava até $100, o que hoje seria mais de 3.000. Só milionários podiam bancar essa viagem, e ela durava quase uma semana inteira de trem. E se você quisesse ir além das linhas férreas, tinha que encarar diligências da Wells Fargo, dias de viagem, poeira na cara e o risco real de assaltos, exatamente como as missões da gangue Vanderlinde em RDR2. Parques nacionais como Yellowstone já recebiam 10.000 visitantes por ano, gente que atravessava o país só para ver geysers, ursos e paisagens que pareciam saídas de um filme. Era o Disneyland da época, mas com muito mais perigo. Então se prepare, porque vamos mergulhar no turismo do Velho Oeste, onde glamour e risco andavam lado a lado, e cada viagem era uma aventura digna de Red Dead Redemption 2. As fontes que a gente analisou mostram um retrato do turismo lá no finzinho do século XIX. A mesma época do jogo Red Dead Redemption 2, para quem conhece. Exato. E que é radicalmente diferente do que a gente vive hoje. Era uma coisa para pouquíssima gente, uma aventura de verdade, sabe? Não um pacote fechado. Totalmente. Exclusivo e arriscado. Então, a nossa exploração de hoje é para entender isso. Quem eram esses viajantes pioneiros? Como é que eles se viravam para se mover num país que ainda estava, de certa forma, se formando? Sim. O que eles estavam buscando nesses lugares tão distantes, às vezes perigosos? Isso muito antes do turismo virar essa indústria gigante que a gente conhece. Vamos mergulhar nessa era de contrastes. Para começar, acho que é chave a gente visualizar o cenário, né? 1899. Isso. A tal da Era da Fronteira Americana tecnicamente tinha acabado, segundo o censo da época. Mas a imagem do eixo selvagem, essa continuava fortíssima. Com certeza. O mito estava a todo vapor. As ferrovias já cortavam o país, ligando as costas, uma obra de engenharia absurda para a época. Monumental, sem dúvida. Mas a ideia de viajar por prazer, de tirar férias, isso ainda era uma coisa meio exótica, não era? Para a maioria das pessoas, completamente exótica para a grande maioria. O turismo de massa, isso nem existia no vocabulário. Certo. O que rolava eram as viagens de lazer, talvez algo inspirado no Grand Tour da Europa, mas adaptado para os Estados Unidos. E era fundamentalmente coisa de elite. Ah, sim. O principal filtro era o custo. Uma passagem de trem, digamos, de Nova York até São Francisco, custava entre $50 e $100. Naquela época. Naquela época, para ter uma noção, hoje isso seria algo entre $1.500 e $3.000. Nossa, só a ida. Só ida. Então, assim, claramente não era para qualquer um. Viajar desse jeito não era só se deslocar, era mostrar status, sabe? Era um jeito da elite se exibir numa sociedade que estava mudando muito rápido. Faz todo sentido. Então, quem era exatamente essa elite que viajava? Eram só os magnatas americanos, os barões da indústria, ou vinha gente de fora também? Era um grupo bem seleto, sim. Predominantemente a alta burguesia americana. Banqueiros lá de Boston, industriais de Chicago, os próprios donos das ferrovias. Mas olha, atraía muito europeu também, especialmente britânicos, alemães, gente com grana e muita curiosidade sobre a tal América Selvagem. Imagino, o mito chegava lá forte. Chegava. E além desses, tinha figuras como escritores, jornalistas. O Mark Twain é um exemplo famoso. Ele viajou muito e, curiosamente, já naquela época, ele criticava o que chamava de turismo vulgar. Já. O que ele queria dizer com isso? Ele achava meio superficial essa busca pelo exótico, só por ser exótico, sabe? E tem um detalhe social importante também. Mulheres dessa classe, dessa elite, raramente viajavam sozinhas. Ah, não. Não. Era muito comum ter as chaperones, damas de companhia, para garantir a respeitabilidade, digamos assim. As motivações. O que levava essa gente toda a encarar viagens tão longas, caras e com essas regras sociais todas? Era só status ou tinha mais coisa? Tinha mais, sim. As motivações eram bem variadas, na verdade. Uma busca muito comum era por saúde. Saúde? Como assim? As cidades do leste, tipo Nova York, Boston,
Eram bem insalubres, muita poluição industrial, sabe? E doenças como a tuberculose matavam muita gente. Nossa, verdade. Então existia a crença de que o ar puro das montanhas, do campo, tinha propriedades curativas. Muita gente ia para sanatórios ou simplesmente para respirar um ar melhor. Faz sentido, uma fuga da cidade. Exato. Outra motivação forte era a aventura pura e simples. O desejo de ver paisagens grandiosas, de experimentar um estilo de vida totalmente diferente. O tal do oeste selvagem. Esse mesmo. E a caça? A caça era um atrativo gigantesco. Imagina a ideia de participar de um safari para caçar bisões. Meu Deus! Hoje é impensável. Impensável. Mas na época era visto como esporte, como prova de coragem. E claro, tinha o desejo de registrar tudo isso. As câmeras Kodak portáteis, que surgiram lá por 1888. Ah, as Kodaks. Isso. Elas começaram a ficar populares entre os amadores ricos. Permitiam tirar os snapshots, as fotos instantâneas da viagem. O começo da fotografia de viagem pessoal. Que curioso esse contraste, né? Gente buscando ar puro para se curar e, ao mesmo tempo, gente buscando a emoção de caçar animais enormes. Mostra como as visões eram diferentes da época. Exatamente. E imagino que a base para tudo isso, para levar essa gente toda para lá e para cá, era o trem, certo? A ferrovia devia ser a protagonista. Sem dúvida alguma. O trem era a espinha dorsal dessas viagens longas, transcontinentais. Companhias como a Union Pacific, a Southern Pacific, a Northern Pacific, elas não só transportavam, elas eram grandes promotoras do turismo. Como assim, promotoras? Elas publicavam folhetos coloridos, sabe? Muito chamativos, algo parecido com aqueles cartazes que a gente vê nas estações de trem em jogos como Red Dead Redemption 2, tipo em St. Denis. Ah, sim. Vistosos, né? Muito. Vendendo a beleza, a aventura do Oeste. E a experiência no trem podia ser surpreendentemente luxuosa, viu? Especialmente nos vagões da Pullman Company. Pullman, famosos, né? Famosíssimos. Tinha vagão-restaurante com cardápio elaborado, serviço de primeira classe e os vagões dormitório, claro, com camas que viravam assentos durante o dia. Que chique! Para a época, era o auge do conforto em viagem, claro. Para os nossos padrões hoje ainda seria limitado, mas era o top. Só que precisava de paciência. Imagino. Quanto tempo levava? Uma viagem de Nova York a São Francisco, por exemplo, levava de 5 a 7 dias inteiros, dentro do trem. 7 dias. Caramba. Dá pra imaginar o ritmo de vida diferente, né? Ver a paisagem mudando devagarinho pela janela. Exatamente. Outra relação com o tempo e o espaço. Mas e pra chegar nos lugares realmente selvagens? Tipo, nas montanhas, nos parques que estavam começando a aparecer, os trilhos não iam até a porta, imagino. Não mesmo. Os trilhos te levavam até cidades importantes ou entroncamentos ferroviários. Mas para chegar nas áreas mais remotas, pensa nas planícies de New Hanover ou nas montanhas de Ambarino, usando as referências do jogo. Sim, sim. O viajante aí dependia das diligências. Companhias como a Wells Fargo, a Butterfield Overland Mail operavam essas linhas. Diligências. Aquelas carroças fechadas. Exato. Carroças robustas, puxadas por mulas ou cavalos. E aí a viagem podia levar dias sacolejando sem parar em estrada de terra, poeira no tempo seco, lama na chuva. Ai, que desconforto. Total. O conforto era mínimo, a jornada era exaustiva pra caramba. Era a parte raiz da aventura. E imagino que aí o fator perigo aumentava bastante também, né? Além do desconforto físico, o que mais essa galera enfrentava, fora dos trilhos? Enfrentava riscos bem reais, que iam muito além do romantismo que a gente vê nos filmes. O principal, talvez, era o risco de assaltos. Bandidos de estrada. Sim, embora a era dos grandes bandos famosos estivesse acabando, ainda tinha gangues atuando em áreas isoladas. Não é à toa que muitas missões e eventos em RDR2 envolvem emboscadas a diligências ou trens. A própria gangue do Dutch van der Linde é um exemplo desse tipo de ameaça que ainda existia. Verdade. O jogo retrata isso bem. Exato. A fama de gente como Jesse James, que tinha morrido em 1882, ainda era recente. Isso alimentava o medo. E a lenda, né? Com certeza. E além dos bandidos... Bom, tinha o risco de doenças também. Surtos de cólera, disenteria.
podiam acontecer em trens lotados ou em paradas com pouca higiene. Credo. E não dá para esquecer a questão dos conflitos com os povos nativos americanos. Embora as grandes guerras tivessem tecnicamente acabado, a tensão ainda era palpável. Eventos trágicos como o massacre de Wounded Knee, lá em Dakota do Sul, tinham acontecido há pouco tempo, em 1890. Nossa, muito recente mesmo. Muito. Por tudo isso, era super comum que grupos de turistas contratassem guias locais, guias armados, para dar proteção durante as partes mais selvagens da jornada. Guias armados. Isso mostra que o perigo não era só imaginação, era bem concreto. E você mencionou a Lenda do Oeste. Imagino que essa imagem romantizada, mesmo com todos os perigos, era um chamariz e tanto, né? Era um dos maiores atrativos, sem a menor dúvida. O mito do Wild West, do Oeste Selvagem, estava em plena construção e sendo explorado comercialmente também. Ah, é? Como? Um grande responsável por isso foi o William Fane Cody, o Buffalo Bill. O show itinerante dele, o Buffalo Bill's Wild West, que ele criou em 1883, era um sucesso absurdo. Rodava aos Estados Unidos e à Europa. Ah, o show do Buffalo Bill. Famosíssimo. Exato. Ele voltou para o palco, cowboys, atiradores de elite, a cavalaria americana e até nativos americanos famosos como o Touro Sentado, Sitting Bull. Ele recriava cenas da vida na fronteira, de um jeito bem teatralizado, claro. Uma superprodução. Uma superprodução. E isso criou um fascínio gigantesco, principalmente nos europeus, que liam aqueles romances baratos, os dime novels, e viam os cartazes do show. Muita gente vinha para a América esperando encontrar exatamente aquele cenário. Mesmo que a realidade já fosse outra. Mesmo que a realidade já fosse bem mais complexa e a tal fronteira já estivesse oficialmente fechada. É muito interessante como esse mito fabricado virou um motor para buscar a autenticidade perdida. É um paradoxo mesmo. A encenação alimentando a busca pelo real. E nesse cenário todo, como ficava a natureza? Já tinha alguma ideia de preservar esses lugares incríveis ou era só exploração mesmo? Fascinante. Ao mesmo tempo que esse mito do Oeste Selvagem era explorado até não poder mais, nascia também um movimento de preservação. 1899 pega exatamente essa transição. O Parque Nacional de Yellowstone, por exemplo, tinha sido criado lá em 1872, o primeiro do mundo. O primeiro. E já era destino turístico? Já, e muito cobiçado. O acesso era geralmente de trem até cidades em Montana, tipo Livingston ou Gardner, e de lá os turistas pegavam diligências ou carroções para entrar no parque. Ainda no perrengue, então? Ainda no perrengue. A estrutura dentro do parque era bem rústica ainda. Em 1899, Yellowstone devia receber, sei lá, uns 10 mil visitantes por ano. 10 mil? Nossa, hoje são milhões. Milhões. Compare com os mais de 4 milhões atuais. Dá para ver a diferença. Tinha alguns hotéis de madeira bem simples, acampamentos organizados. O famoso hotel Old Faithful Inn só foi construído um pouquinho depois, em 1904. Mas já existiam os precursores. E o que o pessoal ia ver lá? Principalmente os fenômenos geotérmicos, né? Os geysers, como o próprio Old Faithful, as fontes termais coloridas e a vida selvagem. Ver ursos, manadas de bisões que, aliás, já estavam começando a se recuperar da caça absurda que quase os extinguiu. Que bom que já estavam se recuperando. E além de Yellowstone, tinha outros parques começando a atrair gente? Tinha sim. Yosemite, lá na Califórnia, virou parque nacional em 1890. Famoso pelos vales glaciais, as sequoias gigantes. Lindo demais. Maravilhoso. Mas o acesso também era complicado para dedéu, geralmente a cavalo ou mula por trilhas bem íngremes. E a área do Grand Canyon, no Arizona, também começava a ser explorada para o turismo. Isso foi muito impulsionado pela chegada da ferrovia Santa Fe Railroad até a Borda Sul. Facilitou muito o acesso àquela vista, né? Com certeza, facilitou ver aquela imensidão. Então o turismo não era só natureza bruta, aventura e perrengue. As cidades que estavam crescendo no oeste também eram destinos, imagino. Com certeza. Elas ofereciam o contraponto, né? Um respiro da rusticidade do campo e dos parques. Cidades como St. Louis, no Missouri, que, aliás, serviu muito de inspiração para St. Denis no RDR2. Ah, é? Interessante. Sim. St. Louis era um centro urbano enorme já.
Um hub vital de transporte tanto fluvial quanto ferroviário. Uma metrópole cosmopolita que já estava se preparando para receber a Feira Mundial de 1904, que foi gigantesca. Uau! Mais ao sul, Nova Orleans. Com aquela mistura cultural única, já tinha hotéis de luxo, restaurantes famosos, teatros, ópera e até uma novidade tecnológica, os bondes elétricos. Começaram a rodar por lá por volta de 1888. Bondes elétricos, que moderno para a época. Muito moderno. Essas cidades eram pontos de descanso, de reabastecimento, onde os viajantes ricos buscavam entretenimento, vida social, um pouco de conforto antes de seguir viagem ou depois de voltar da natureza. E entre a cidade grande, cheia de luxo, e a natureza selvagem, tinha alguma coisa no meio? Uma experiência mais, sei lá, rural, mais urbanizada para o turista? Tinha sim. Começava a surgir um tipo bem interessante de turismo de experiência. Os Dude Ranches. Dude Ranches. O que era isso? Eram fazendas, principalmente lá no meio oeste, nas montanhas rochosas, que começaram a receber hóspedes da cidade, os Dudes. Dudes. Era como chamavam, às vezes meio pejorativamente, os homens urbanos que vinham do leste, considerados meio frescos, sabe? Aham, entendi. Pessoal da cidade. Isso. E esses Dudes pagavam para ter um gostinho da vida de cowboy. Aprendiam a cavalgar, tentavam laçar um gado, viam uns rodeios improvisados, comiam a comida rústica do rancho. Que legal, uma imersão controlada. Exatamente. Era um jeito de vivenciar o mito do Oeste de uma forma mais controlada e, teoricamente, mais segura. Foi o comecinho do turismo de experiência rural que a gente tem até hoje. Fascinante essa ideia do Dude Ranch. Olha, pra gente visualizar isso tudo melhor, tenta traçar a jornada completa daquele banqueiro de Boston que a gente falou antes. Como seria o roteiro dele em 1899, mais ou menos? Vamos lá, vamos imaginar. Nosso banqueiro, talvez com a esposa e uma chaperone, para ela, claro. Claro. Utah ou Wyoming. De lá, contrataria uma diligência particular ou se juntaria a um grupo com um guia para mais uns dias de viagem saculejando na poeira até Yellowstone. Chegando lá, ficaria num hotel rústico de madeira, talvez com uma lareira grande no saguão para todo mundo se aquecer. Passaria os dias vendo os geysers, as fontes termais, tirando fotos com a sua Kodak novinha. registrando tudo. Talvez participasse de uma caçada organizada, sei lá, um cervo, um alce com seu rifle Winchester. A aventura em natureza. Isso. Depois dessa imersão, ele poderia seguir viagem, talvez para a Califórnia, de trem de novo, ou quem sabe descer para uma cidade mais vibrante, como a nossa Saint Denis fictícia, né? Nova Orleans ou St. Louis. Para aproveitar o conforto. Ficaria num hotel elegante, iria ao teatro, jogaria um pôquer num salões mais chiques, participaria de bailes. Uma viagem longa, cara pra caramba, cheia de contrastes. Uma epopeia. Mas é importante lembrar também do lado sombrio que ele poderia encontrar pelo caminho. Que seria? Aquelas exposições de selvagens, que infelizmente aconteciam, onde nativos americanos eram literalmente exibidos como curiosidades etnográficas. Uma prática horrível, cruel, que mostra bem o racismo e a mentalidade colonial da época. Nossa, que pesado. É importante lembrar disso também. Essa reconstrução da jornada deixou tudo muito mais claro, até essa parte perturbadora. Então, o que a gente pode concluir sobre essa era? Parece que era um mundo que já estava meio no fim, não, prestes a desaparecer. Exatamente. 1899 pega bem o crepúsculo dessa era de glamour perigoso. O censo de 1900 já declarou oficialmente o fim da fronteira. Indicava que o Oeste estava cada vez mais ocupado, civilizado. Personagens como os da gangue Vanderlinde no RDR2 são representações perfeitas disso. São foras da lei que não se encaixam mais, anacrônicos, fugindo do avanço da lei, da ordem, da tecnologia. E o turismo nisso tudo? Aí que está o paradoxo. O próprio turismo, que talvez esses personagens desprezassem, era um dos motores dessa transformação. Ao trazer dinheiro, investimento e um novo olhar para a região, o turismo ajudava a domesticar o Oeste, entende? Entendo. Ele ajudava a mudar o cenário que atraía os próprios turistas.
E qual foi o impacto mais duradouro desse turismo inicial? Foi só uma modinha pra gente rica ou deixou um legado maior? Deixou um legado econômico e cultural gigantesco. As ferrovias, por exemplo, lucraram absurdamente. Não só com as passagens caríssimas, mas usando o turismo como marketing para vender terras ao longo das linhas. Atraíam colonos, fazendeiros, investidores. Usavam o turismo para povoar a região. Exatamente. A propaganda turística ajudou a construir essa imagem do Oeste como terra de oportunidade, de beleza natural. E empresas como a Fred Harvey Company foram pioneiras. Eles criaram uma rede de hotéis e restaurantes de qualidade nas estações de trem da Santa Fe Railroad. Eu já ouvi falar. As Harvey Girls, né? Elas mesmas. Isso estabeleceu um padrão de serviço, tornou a viagem mais palatável, mais confortável para quem podia pagar. Então, esse turismo de elite foi um motor econômico importante e ajudou a integrar o Oeste ao resto do país. Ele preparou o terreno para a sociedade de consumo e para o turismo de massa que viria no século XX. E fazendo a conexão final com o RDR2, ela fica muito clara, né? O Oeste do jogo não era só território de cowboy bruto e bandido. Não. Ele já era também um destino para esses viajantes com grana, buscando saúde, aventura, ou talvez essa autenticidade que eles sentiam que estava escapando com o progresso. A gente vê isso no jogo. E assim, nos passageiros bem vestidos nos trens, nos hotéis que vão surgindo em cidades como Valentine ou Saint-Denis, nos caçadores, nos naturalistas que a gente encontra explorando as montanhas. Era um mundo em fluxo, o antigo e o novo, o selvagem e o civilizado, convivendo ali, de forma tensa. E o turismo era um dos palcos onde essa tensão toda se manifestava. Então, pra gente amarrar a nossa conversa, viajar pelos Estados Unidos lá em 1899 era de fato uma aventura e tanto. E que aventura! Exclusiva para pouquíssimos, exigindo muita grana, muito tempo e uma baita disposição para encarar desconforto e perigo real. Um universo muito, muito distante do turismo que a gente conhece hoje, mas que foi fundamental para moldar não só o Oeste americano, mas a própria ideia moderna de viajar por descoberta, por prazer. Exatamente. O que nos leva talvez a uma reflexão final. Diante de tantos obstáculos, o custo absurdo, o desconforto físico, os perigos reais e concretos, o que realmente movia esses primeiros turistas endinheirados, né? Qual era o motor principal? Pois é, qual era o desejo mais fundo ali? Seria só a busca por status, a necessidade de aventura, a curiosidade científica de ver paisagens e povos diferentes? Ou talvez, quem sabe, uma certa melancolia? Um desejo de testemunhar algo grandioso, algo autêntico, antes que a modernidade chegasse e apagasse tudo para sempre? Uma boa pergunta. Fica a pergunta sobre as raízes desse nosso impulso de explorar o desconhecido, né? Mesmo quando é difícil, caro e arriscado.